A gravação. Perfeito. Muito bem. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso webinar quinzenal da PWN, onde nós abordamos temas que têm a ver com as nossas empresas, os nossos negócios, com o nosso profissionalismo, onde escolhemos temas que possam nos acrescer e adicionar ao nosso conhecimento de várias maneiras. Bom, hoje nós temos o Manuel Cadete. Ele é fundador da School of Corporate Reputation, consultor de negócios, de projetos, sistemas de gestão e formação corporativa, possui diversas certificações a nível nacional e internacional. É formado em pedagogia e informática, possui especialização em finanças empresariais e atualmente é mestrando em economia e gestão aplicada. Hoje, o Manuel vai nos falar sobre o impacto dos sistemas de gestão ISO na reputação corporativa e vai também nos apresentar algumas estratégias. Manuel, vou passar aqui os comandos para si, para tornar-se anfitrião e poder partilhar. Sei que preparou uma apresentação para nós. E vamos aqui. Muito bem, certo. Neste momento já tem aqui as ferramentas na mão para poder projetar e falar-nos sobre o tema de hoje. Ahm, eu acho que ainda não está disponível. Aqui diz que. Não, ainda não está disponível para mim. Veja só, por favor. Mete só nesse perfil, por favor. No perfil que eu entrei no computador. Vou trocar aqui o Hum, nome. Manuel hoje? Cadete 2. Certo. Muito bem. Só que eu já te tornei anfitrião. Já te tornei Então anfitrião eu, e aqui no agora. telefone, vou trocar. Exato. Ok, vou trocar o telefone. Muito bem, já está. Ok, super. Ahm, Hoje nós vamos estar aqui a falar sobre esse tema que a nossa realidade apresenta. Já consigam ver o meu visor. Espero que o som esteja audível e me Perfeito. consigam Conseguimos ouvir. Se ouvir, sim. alguém, em algum instante, sentir alguma necessidade de perguntar alguma coisa, esteja à vontade. Notei agora que nós temos alguma latência aqui relativamente ao que eu transmito e o quanto o tempo que vocês recebem. Acho que está por aí em 1 segundo. Então, quando fizerem uma pergunta, notem que eu só vou ouvir 1 segundo depois. Do mesmo modo, deve estar a acontecer convosco. Ok? Mais uma vez agradeço a Sofia por essa oportunidade de estar aqui a partilhar convosco. Sempre vejo os outros e hoje finalmente chegou a minha vez de brilhar aqui no vosso palco, que é um palco, acredito que é um palco de homens e mulheres, mas principalmente para mulheres, transmitirem para as mulheres boas estratégias e boas práticas. Então, essa apresentação, nós vamos problematizar ela. Como nós temos essa latência, eu vou pedir inicialmente, se tiver alguma pergunta, coloquem no chat e depois eu vou botar aqui. Então, nós vamos problematizar esse tema, porque é um tema que eu acho que é interessante nós falarmos da nossa realidade. E ontem conversava com alguém relativamente, não, com um professor de mestrado na cadeira de marketing internacional, onde eu vou trazer aqui um aspecto polêmico, onde eu disse que muitas vezes nós exigimos dos nossos sistemas um certo avanço, certas condições, porque outras pessoas, os mais jovens principalmente, vêm de outras realidades com um conhecimento renovado, um conhecimento mais moderno, dizem, pá, por que aqui no nosso país já não tem isso, já não se faz isso? E eu digo sempre, isso não tem como descurar o aspecto histórico escravagista. Nós temos 500 anos de escravatura e isso realmente atrasou, de algum modo, certas as coisas. E às vezes é difícil, porque os nossos mais velhos que nesse momento rodam os sistemas, eles tiveram grande parte nesse tempo colonial, então eles ainda estão presos a uma certa mentalidade, às vezes, de exploração, do que for.
menos daquela modernização que os jovens estão a trazer agora com sistemas e por aí fora. Então, a não ser que essa geração dos mais velhos passe, a geração dos seus filhos passe, provavelmente na segunda geração nós vamos ver muita evolução em termos do sistema educacional, da própria gestão das empresas, da competitividade da própria função pública também como tal, porque a nossa função pública tem pouca competitividade, não atrai muito, as pessoas vão mais lá por causa das viabilizações às vezes. Deixa eu ver aqui, vou desligar os microfones. Desligar os microfones por enquanto, depois as pessoas ligam, pode ser? Acho que vai facilitar. Ok, então. Então, só quando essas duas gerações provavelmente passarem, que nós vamos ver grande mudança aqui. Então, nós vamos falar sobre aqui o impacto do sistema de gestão ISO. E eu quero inicialmente falar sobre a School of Corporate Reputation, que foi fundada em 2023. Nós estamos aqui com 2 anos já a falar sobre reputação corporativa, os aspectos dos riscos reputacionais, seja através dos comportamentos, seja através dos processos e dos programas que as empresas possam ter implementado. E que muitas vezes as pessoas não têm em consideração esse fator. Ok, quando nós nos comportamos, quando nos relacionamos com as pessoas, o que nós falamos, o que nós publicitamos, quais são os impactos reputacionais antes de alguma maneira nós fazemos ou quando elas acontecem. Nós tivemos um caso da DSTV, que há um tempo atrás publicou a foto de um homem, de um transexual, dizendo que é mulher e deu um impacto negativo na reputação. Nós temos o caso da Unitel, uma vez usou a voz da Neti Nahar para uma publicidade, teve um impacto negativo reputacional. Nós temos o caso da GT, que tem também aqui o impacto reputacional, mas os administradores continuam lá. Onde os administradores continuam lá? Ou seja, nós também temos esse problema cultural de nós não velamos muito pela reputação como um ativo importante. Infelizmente, na nossa realidade, o que mais importa é o amiguismo do que a reputação. Em outras realidades, nós já vemos várias notícias que ministras e ministros deixaram cargos porque a sua reputação foi parar num certo local. Então, os nossos ministros não deixam os cargos por causa da reputação, não. Eles não, ninguém aqui deixa nada, que as pessoas são levadas a deixar. O que é, o que é uma coisa, de algum ponto de vista negativo. Até os próprios pastores surram aqui, surram ali, e ninguém deixa nada. E nós devíamos estar a nos preocupar um pouquinho mais sobre reputação. Quando nós criamos essa escola, uma das pessoas com quem nós partilhamos, uma advogada, não, ela não é advogada, uma jurista muito conhecida aqui no mercado, muito carinhosa com quem nós temos algum contato, ela dizia, pô, vocês deviam partilhar isso lá com os homens, mas os homens não querem saber, porque quando a Unitel estava a entrar para o brejo, os magnatas, os homens lá de cima, foram atrás de investimento, atrás de dinheiro para capitalizar a coisa. E as pessoas, antes de meter dinheiro, levam para a reputação. É porque que isso é uma coisa com a Sonangol? Isso é. Eu estou a fazer um trabalho de mestrado. Vai ser a reputação financeira da Sonangol durante um certo período. Eh, E isso é um aspecto que também tem que se tomar em conta. Qual é a reputação financeira das empresas? Então, nós aqui na School of Corporate Reputation, nós temos 4 níveis de certificação. Nossas certificações são reconhecidas pelo CEPA da UK, o Reputational Prevention Technician, Lead Auditor, Risk Officer e o Reputational Manager. Cada um desses níveis traz um conhecimento base e sólido sobre como prevenir a reputação, como gerir risco, como fazer auditoria de reputação. E nós somos a única escola no mundo que tem certificações voltadas à reputação corporativa. A única escola no mundo, literalmente. E somos uma das poucas escolas no mundo que fala sobre reputação como formação. Tem a Cambridge, não é Cambridge, uma das escolas na Inglaterra que também fala sobre reputação. Se não for isso, ninguém fala mais sobre isso. Pronto, não diretamente, não como tal. Então, o que nós entendemos pela reputação? Eu vou chiar aqui pela coisa e depois eu vou dar, quando vocês tiverem uma pergunta, façam. Ok? Eu vou chiar para facilitar. Numa formação, provavelmente estaria aqui a recolher informações sobre o que é reputação, mas pela consciência do tempo e talvez para agilizar a coisa, eu vou ir definindo e vou esperando que vocês também façam as suas contribuições. O que nós entendemos por reputação? Quando da fundação da nossa escola, nós encontramos vários livros por aí que falam sobre a reputação. Tem muita literatura que fala sobre a reputação corporativa, mas não tem muita formação sobre isso. Um dos aspectos que às vezes se fala sobre a reputação corporativa é voltado muito para a marca, mas reputação corporativa é mais do que isso. É a percepção que as pessoas têm.
através das nossas ações e, e através das expectativas que eles geram. Ok? Então, a reputação aqui tem duas perspectivas. Tem uma dualidade pelo que os outros percebem e têm uma ideia e por aquilo que nós fazemos. Através disso se gera uma reputação. E uma reputação sólida, ela olha com uma visão estratégica para estar adiante dos seus concorrentes ou para estar firme no coração dos seus consumidores. Uma boa reputação reduz incertezas das partes interessadas sobre o desempenho dessa organização a longo prazo. Ela também fortalece aquilo que é a vantagem dessa própria organização a título competitivo. Também traz aqui o aspecto da contribuição dessa confiança sobre o seu público, mas deve criar aqui ferramentas e processos para criar valor. E nós vamos falar, quando nós vamos a falar aqui sobre o sistema de gestão ISO, nós vamos trazer um aspecto também aqui que é muito importante. Basicamente, quando nós falamos de sistema de gestão ISO, nós entendemos que nós começamos sempre pela 9000, pela família 9000, quando nós estamos a falar de qualidade. E outro aspecto aqui também da reputação é a maximização da capacidade de oferecer esses serviços e produtos com valor acrescentado. Porque aqui, qual é esse aspecto? Por exemplo, ir fazer um curso de gestão financeira na Incuba Angola, que provavelmente você pode pagar 500 mil kwanzas, e ir fazer um curso de gestão financeira na Católica Business School de 500 mil kwanzas, as pessoas vão preferir fazer na Católica Business School, porque provavelmente eles acreditam que tem uma reputação mais sólida, porque é mais conhecida, eles têm mais expectativas sobre ela. Mesmo que eles não tenham visto da parte da Católica Business School grandes ações, mas por causa das expectativas geradas de outras pessoas e delas mesmas, elas acreditam que é mais valioso ir na Católica Business School por causa do papel, não por causa do conhecimento. Mas se você for para a Angola, sabe que é a mesma coisa. Pode não estar no mesmo nível de valorização reputacional, mas você pode receber mais da Incuba Angola do que receber da Católica Business School. Mas as pessoas, novamente, às vezes querem os wannabes. Nós temos os wannabes e temos aqueles que realmente vão conseguir alguma coisa. É como nós falamos sobre gestão de projeto. Tem muita gente que atualmente vai fazer o PMO-CP do PMI do que fazer o PMO, o CBPMO, o CAPMO, são certificações de gestão de projetos, do PMOGI, que é uma outra instituição, que é muito mais robusta. Mas, como nós queremos ser o wannabe, eu sou, então eu vou para aqueles que as pessoas tenham alguma percepção de valor. Percepção de valor. Não é exatamente que tenha valor, mas é a percepção de valor. E essa percepção de valor pode depois se tornar um valor acrescentado, mesmo que esse valor acrescentado não seja real. Eu quero dizer com isso o seguinte: eu percebo que eu ter aquela certificação vai adicionar um valor ao meu perfil reputacional, ao meu perfil profissional, mas no ato das minhas atividades, que não adiciona nada. Eu não mudou em nada nas minhas atividades, mas apenas tornou-me uma pessoa mais apetecível, visivelmente, e, e, e isso ajuda, de alguma maneira, a conseguir mais apresentações. Então, aqui na nossa School of Corporate Reputation, nós temos alguns elementos principais do nosso framework. Nós criamos um framework. Nosso framework tem esses 6 elementos, que é as políticas e os procedimentos, análise de riscos, o monitoramento e alerta precoce. Ok? Nós temos então alerta precoce, que muitas vezes isso não acontece em muitas situações. O monitoramento e alerta precoce pode ser usado com várias plataformas digitais que existem por aí no mercado ou não, ou vocês podem desenvolver. Isso tem a ver com o quê? Com o controle das suas redes sociais, por exemplo, tem muita criação de perfis falsos. A Sofia pode ter situações em que alguém se apodera da sua identidade, vai criando perfis e vai falando várias coisas. Tem que ter monitoramento, tem que ter alguém a controlar ou ferramentas para controlar sempre quando seu nome surge para agir em prontidão, porque isso pode afetar a sua reputação. E agora, com a inteligência artificial, o monitoramento e alerta precoce é muito mais essencial ainda. Por quê? Porque a desinformação é gerada muito mais rápido. Ok? Então, a comunicação é efetiva quando acontece crise reputacional, não é agir como a DSTV, simplesmente apagar a publicação. Não, você tem um parecer sobre aquilo que você fez que fere a cultura das pessoas. E eu uma vez partilhei um artigo
da Lei sobre Comunicação Social. Diz que a nossa comunicação, quando é feita, não deve violar os valores culturais do povo. E aquilo foi uma violação ao valor cultural do povo. Eu sei que aqui, provavelmente, não sei, provavelmente aqui possa ter pessoas que defendem o homossexualismo e essas coisas. Ok, tudo bem você defender. Mas deve entender que ao fazer comunicação não pode ferir os valores culturais de um povo. Tem de ter. E isso aqui, isso gera multa. Mas como, de algum modo, não sei como, as nossas instâncias públicas só entendem multar. Pronto, vamos avançar. Vamos falar sobre gestão de crises, né? Depois. E falamos também sobre aprendizado e melhoria contínua. É necessário isso. Agora, nós vamos ficar muito tempo aqui, ok? Porque o nosso tema é basicamente sobre isso. Como é que isso impacta na sua reputação corporativa? Mas, na verdade, para impactar na sua reputação, naquilo que você vai usar como vantagem competitiva para aumentar a sua reputação, gerar percepção e gerar valor, e esse valor que as pessoas vão pegar e vão entender como ser agregado a eles, você precisa entender quais são as normas que se aplicam melhor ao teu setor para gerar valor e acrescentar valor. O que eu quero dizer com isso é, você gera uma expectativa e você realmente agrega valor através da implementação desses sistemas, porque os sistemas impactam na sua operação diretamente, na forma como vocês trabalham. É para isso que servem as diretrizes e os requisitos. É primeiro entender que as diretrizes, elas não são certificáveis, os requisitos são certificáveis. Então, eu fiz esse quadro, publiquei recentemente, onde nós temos um conjunto de empresas em que eu numero um conjunto de requisitos e diretrizes, ou seja, aquilo que é certificável e não certificável, para as empresas implementarem. Ok? Por exemplo, a maior parte das empresas do ramo minério e petrolífero, da construção, da indústria de produção alimentar e também da gestão pública e privada, deviam ter um SGI, que é qualidade, ambiente e segurança e saúde ocupacional. Agora, todo mundo, obviamente, provavelmente deveria ter a qualidade, principalmente para quem prestar serviços para a indústria petrolífera e mineira. Não tem como, tem que ter qualidade, vão pedir. Mas aqui também todo mundo deveria, através da IW 48 de 2024, gerado bem recentemente, em novembro, mesmo com a ISO, que a ISO fez uma junção aqui com as Nações Unidas de Desenvolvimento, que geraram umas diretrizes para contribuição aos ODS. As empresas podem usar essas diretrizes, não é obrigatório, para lhes ajudar a contribuírem para os ODS, para quem foi, para quem vai, para quem foi para o Pacto das Nações Unidas, né, o Pacto Global, pode usar muito bem essa ISO. Ela é facilmente implementável. Você cria um programa das suas ações para contribuir para os ODS, embora o Pacto Global lhe pede que você envie um relatório. Mas aqui você tem diretrizes que lhe ajudam a ser muito mais claro. E a IW 48 também é uma diretriz que fala sobre princípios de sustentabilidade. Como você deve estabelecer a sustentabilidade na sua empresa. Inicialmente, quais são as bases necessárias? Se bem que nós temos aqui agora diretrizes do Conselho do Sistema Financeiro, né, para o princípio de sustentabilidade, mas esse também que ajuda muito. Nós, por acaso, aqui na Ilung, montamos uma formação onde usamos aquelas informações do Conselho, juntamente com a IW 48, para montar uma única formação para ajudar as empresas a estabelecerem, a implementarem princípios de sustentabilidade nas suas organizações. Até porque aquele documento do Conselho do Sistema Financeiro Angolano, aquilo são recomendações, não são obrigações como tal, se não me engano. Ele estava recomendações. Então, aqui já ajuda um pouquinho nisso. Aqui tem algumas que são realmente muito fundamentais, a qualidade, o ambiente e a segurança ocupacional. Nós, em Angola, nós temos alguma obrigatoriedade sobre o registro de atividades ocupacionais e se não me engano, se olhar bem para a nossa brevemente, ou já foi lançada nossa legislação, a nossa lei que fala sobre a segurança ocupacional, nós temos alguma obrigatoriedade ali para fornecer certos relatórios. Então, a 45 milhões é muito importante para as empresas, muito mais importante que a 14 milhões, provavelmente. Mas nós também temos obrigações de ter registro das atividades de descarte de resíduos, que é as certificações pela Agência Nacional de Gestão de Resíduos. Todas as empresas são obrigadas a ter
estou a esquecer o nome, acho que creio que é certidão de registro de resíduos. Parece que estou a esquecer o nome. Então, as empresas são obrigadas a isso. Essas duas têm muito mais respaldo legal do que a qualidade, porque a qualidade afeta muito mais na tua competitividade. Então, quando você se apresenta como uma empresa que se preocupa com o bem-estar dos colaboradores, isso faz as pessoas perceberem que você não é um wannabe, ok? Como muitas empresas ficam no LinkedIn a fazerem sentadas com CEOs e não sei o que, breakfast com CEOs, que acontece uma vez em Milanos. Mas no fim do dia não se reflete na vida do colaborador. E para se refletir na vida do colaborador, não vale a pena simplesmente se certificar, colocar ali, não vou obter a certificação 45 milhões, não. São processos visíveis, palpáveis. Você é obrigado, porque no final do dia você tem uma auditoria. Agora, se a auditoria já estiver inviabilizada através de corrupção, de não sei por aí afora, também não vai ajudar quase nada. É importante que haja mesmo uma questão de integridade nas próprias empresas, para realmente ter um impacto palpável na, na sua vida como empresa e na vida dos próprios colaboradores. Eu tinha definido aqui um conjunto de introduções que eu iria fazer aqui convosco, mas esqueci que passou das salas. Ah, mas essas normas, é assim, você treina, 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 quando começa, às vezes vai para outro caminho. Ah, eu espero que as pessoas não estejam assim incomodar muito com a minha leveza. Às vezes deixo a coisa muito leve, espero que não estejam assim incomodar aí. Então, o BNA também, aqui vamos falar um pouquinho do setor financeiro, bancário e não bancário. O BNA fala aí sobre uma questão de. Epá, o próprio BNA precisa da 37301. O próprio BNA só agora lançou um concurso para implementar a 37301. Vocês conseguem perceber o quão danoso está a reputação das nossas empresas? Porque elas não se preocupavam com a regulação, não se preocupavam com a reputação em si, e estão a implementar sistemas para ser wannabes. Então, se nós olharmos para a implementação do sistema Sumem wannabe, isso não vai ter um real na vida daqueles que produzem a nossa reputação. A reputação não pode ser comprada com prêmios da Forbes, não podem ser compradas com prêmios do Super Brand. A reputação é aquilo que nós temos com os nossos colaboradores e com os nossos clientes. Não adianta um banco dizer sempre que teve lucros de 1.000, de 100, de quantas porcentagens, quando os clientes estão sempre a reclamar. Isso não bate certo, as contas não combinam. Então, para nós que estamos aqui a contribuir para nossas empresas e para nós que temos empresas, nós precisamos ser verdadeiros com os nossos colaboradores e com os nossos clientes, o que depois vai gerar para mais contratações, mais negócios, porque as pessoas vão falar que realmente aquilo que nós dizemos ser, nós somos. Vou dar aqui um caso que nós tivemos de uma não conformidade na nossa realidade, na nossa empresa mesmo. Nós tivemos aqui a formação de RPT, né, Reputational Prevention Technician, com algumas pessoas. E nós estávamos a mudar de escritório. E no dia que estava a mudar de escritório, o dia que começou a formação. E supostamente o meu colega tinha preparado toda a sala, todas as condições. E quando as senhoras, os senhores, tem um senhor entre eles, a turma chegou, encontraram o escritório em arrumação. Uma das senhoras da formação, imediatamente, percebe? Porque ela depois disse: Epá, eu pensava que vocês eram outra coisa. Mas quando vi o local, vi que vocês não eram aquilo que vocês mostravam ser. Pronto, aquilo foi um problema grave. Obviamente, isso vai ter que ir para o nosso sistema de qualidade, para nós temos a certificação. Para quando o auditor vier falar connosco, pá, vocês tiveram isso, que resolveram, resolveram. Porque nós também devemos ser verdadeiros com o nosso sistema. Porque se nós não anotamos as nossas não conformidades, e é isso que fortalece a reputação de uma empresa, é os registros da não conformidade, os registros das informações, o posicionamento da liderança, a comunicação transparente, o trabalho que é realmente que adiciona valor e os produtos que são de acordo com as expectativas. E quando nós temos esse registro de informação, nós permitimos apresentar qualidade. E é a qualidade que eleva a nossa reputação. E é a qualidade que mantém a nossa reputação. E quando nós perguntamos o que é qualidade, e já direto ao assunto, qualidade é de acordo com as expectativas. Se tem expectativas geradas ou criadas, nós devemos ir de acordo com essas expectativas. Isso é qualidade. É não defraudar. É a mesma coisa que nós depois vamos ir. Depois da qualidade vai para todo o resto.
o que é gerir risco? É mitigar aqueles riscos que foram devidamente identificados. Você não pode gerir risco que você não identificou. Você não pode mitigar o que você não identificou. Se não for levantado, não existe risco. Só existe risco quando for identificado. Como é que nós vamos falar que nós estamos em conformidade quando nós identificamos as coisas que devemos estar conformes? Se não há alvo de conformidade, não há conformidade nem inconformidade. A gente não é nada. E aí nós vamos estar a observar novamente como é que as empresas podem usufruir melhor disso. Então, nós temos aqui um conjunto de normas que podem ajudar as empresas a estarem competitivas, fortalecer a sua competitividade, a sua reputação no mercado e diante de potenciais mercados internacionais. O nosso mercado nacional, infelizmente, está inviabilizado por conta do monopólio e por conta dos contratos diretos adjudicados nas costas. Então, essas normas muitas vezes não ajudam tanto no fortalecimento do nosso mercado internacional. Às vezes só ajudam até alguns negócios, não ajudam muito, mas ajudam-nos a mostrar que nós temos um compromisso em fazer bem. É isso que as pessoas vão pensar. Eles querem fazer bem. E só pensando que eles querem fazer bem, já dá para dar um crédito de confiança. Porque agora as pessoas estão atrás das certificações para ter negócio, não para gerar valor. Nós precisamos gerar valor. Nós, quando fomos atrás da ISO, a primeira coisa que nós pensamos é, pá, o mundo usa isso, o mundo quer isso. Eles falam sobre isso, eles dizem que isso ajuda, então vamos meter isso na nossa empresa. E quando íamos metendo, começamos a ver depois as divulgações, olha, o sistema petrolífero, a indústria petrolífera precisa muito de pessoas, ou trabalha mais com as empresas que têm um sistema de qualidade. Ah, ali vimos, já estamos adiantados, já estamos preparados. Por isso, muitas vezes, algumas pessoas com quem nós conversamos, olha, pá, esse contrato ali está a pedir a 9 milhões. Já tem, já tem. Pô, já tem. E a cena da MPG, já temos, já fizemos. Já tem! Oh, claro, amigo. Porque nós queremos gerar valor e competitividade. Vocês só querem gerar negócio. Vocês só querem saber de comer, ter dinheiro no bolso, né? Sei lá, sobreviver no mercado. Mas não é sobre isso. No final do dia, você não sabe que uma norma tem que ser gerida anualmente e depois no período de 3 anos, meu irmão. Isso é custo. A qualidade tem um custo. A conformidade de uma empresa tem custo. Ela para estar conforme ao mercado, conforme a regulação, é um custo. A contabilidade não é um custo. É um custo, tem que ter um contabilista. Né? E vimos agora a Beatriz a reclamar que foi defraudada pelo contabilista. Né? Mas isso foi a história dela. Nós não sabemos outras histórias por trás. Como é que o contabilista vai submeter? Como é que foi o processo de contratação desse contabilista? Eu às vezes gosto de dizer que as empresas precisam ter um pedagogo, eu sou formado em pedagogia. Porque os problemas de inconformidade não existem só do nada, existem num processo. Como é que foi a aprendizagem? Como é que foi o recrutamento? Qual é a garantia que nós temos? Foi verificado que esse realmente sabia o que estava a fazer, estava inconforme. Isso às vezes não é um papel de alguém do direito, às vezes não é um papel de alguém formado em recursos humanos, às vezes é alguém formado em pedagogia, sociologia, antropologia, para entender o comportamento da pessoa, para entender a aprendizagem, como é que é o processo de aprendizagem. Já fui para numa empresa que me falaram que mulheres angolanas não podem meter carrapito. Isso não tem sentido, não tem cabimento. Pronto, vamos avançar, porque o assunto é longo. Não liga, é muito assunto, é muito assunto. Vamos aqui. E isso aqui que eu quero mostrar para vocês é um quadro que eu fiz na minha formação, que é sobre fundamentos de gestão da qualidade em projetos. Mas o mesmo quadro se aplica em qualquer outro nível. Por exemplo, uma empresa não estar em conformidade, ou seja, não estar em qualidade. Vamos meter conformidade com qualidade. Uma empresa não ter um sistema de gestão de alguma maneira, mesmo não sendo certificada, ok? Ok? Ela tem, se tiver baixa qualidade, ela tem outros custos. Nós conseguimos ver aqui no eixo vertical à esquerda que os custos são elevados porque tem baixa qualidade e a sua eficiência é reduzida. Se ela tiver uma qualidade média, a sua eficiência também é média e os seus custos ainda são um pouquinho mais altos. Agora, quanto maior for a sua eficiência através da observação da qualidade, quanto maior for a alta a sua qualidade, a sua eficiência é maior, alta qualidade, maior eficiência e baixos custos. E depois aí começamos a pensar o custo da qualidade, o custo de prevenção, o custo de olhar de forma preditiva e preventiva o que vai acontecer. Agora, o custo da não qualidade é aqui o fato de você ter sempre defeitos.
Você vai ter sempre retrabalho, você vai ter o problema das questões externas e internas, mas uma qualidade segura com que a empresa realmente vá avante. Olhando aqui também o aspecto dos impactos reputacionais, isto são alguns quadros que eu trago para vocês, só para nós refletirmos sobre quando você implementa um sistema de gestão ISO, e eu trago aqui algumas normas para nós observarmos, onde é que ele realmente impacta a nível da sua reputação, onde é que as pessoas têm mais impacto positivo a nível da reputação. É na confiança, primeiro você tem maior impacto na confiança, porque as pessoas acreditam que é alguém que tem um sistema ISO, o seu cliente acredita que ele tem mais qualidade na prestação de serviço. Ok? Mas também tem um impacto positivo na melhoria contínua. Então, só depois dessas coisas você vai ter aqui um aspecto na imagem corporativa que vai ter maior impacto. Na questão da 14001, você tem um maior impacto positivo na responsabilidade ambiental. Na 45, na segurança do trabalho, porque você vai usar mecanismos e ferramentas para gerir a segurança dos seus colaboradores. Na 37301, sobre compliance, você vai criar uma cultura de ética do comportamento das pessoas. Não podem ter qualquer comportamento que possa inviabilizar a boa imagem da empresa. Até o Warren Buffett, num vídeo, ele diz isso. Uma das coisas mais importantes você pode perder na sua empresa. Você pode perder dinheiro, você pode perder pessoas, mas você não pode perder a reputação. Sem reputação você não tem dinheiro. Sem reputação você não tem negócio. Ninguém acredita em si. É uma coisa que você está com uma pessoa que perde a sua reputação diante de ti. Você não consegue manter as próximas coisas. Fica muito difícil. Mas ainda assim é possível recuperar. Tudo se recupera. Lidar com uma pessoa que tem uma fama de gatuno. Não vai ser difícil contratar uma pessoa que é gatuno. Por isso, nos outros países, quando as pessoas vão recrutar, perguntam: tem cadastro na cadeia? Tem, pô, uma reputação negativa. Não vão querer recrutar. Então, não se pode perder a reputação. E aqui, a 37, sobre anticorrupção, que é uma coisa que a Angola não gosta de falar. Nós temos uma política que fala sobre anticorrupção, mas não temos sistemas anticorruptos. Isto é engraçado isso. Só agora pensei nisso. Nós não temos sistemas anticorrupção. Nós trabalhamos na corrupção do mesmo modo que nós trabalhamos com a saúde aqui. É curativa. A corrupção aqui é para ser curada, não para ser prevenida. É um problema. Nós devemos estar a prevenir a corrupção. Nós devemos estar a trabalhar com ferramentas. Claro que nós temos uma lei, nós temos instrumentos e por aí fora. Mas todos os casos de corrupção que nós ouvimos falar é sobre pessoas que realmente roubaram ou foram corruptas. Não um atentado de corrupção. Alguém apanhou a tentar ser corrupto. Nós tivemos alguns casos na polícia. Fora isso, não tem nada. Então, são coisas que nós devemos refletir. Eu só estou a ver aqui agora. Sim, sim, sim. Vou acreditar aqui na Yara, que realmente está a se implementar há pouco. Acredito que alguém está a implementar há pouco. Alguém em algum lugar. Não sabemos quem, mas alguém está a fazer isso. Os homens da contratação pública ficarem a dar tantos seminários sobre a corrupção na contratação pública. E você vai abrir o sistema de contratação pública, contrato direto, contrato direto, concurso por convite. Segurança alimentar e pronto, e por aí fora. Vamos, vamos, vamos adiante, vamos adiante ver aqui mais aqui algumas coisas antes de nós fecharmos. Então, são as estratégias então. A estratégia é você fazer um planejamento, ser observar as suas necessidades, para onde você vai, o que você tem, ver os seus concorrentes. Sempre no ato de usar um sistema de gestão ISO, nós temos que olhar de dentro para fora, fazer sempre uma análise SWOT, sempre. A qualidade pode ser uma boa norma para começar, mas há muitas empresas que começaram com a 45 mil, 45 e com a 14, por causa do segmento em que elas estão inseridas. Tem maior relevância e tem maior impacto nas operações, na sua própria reputação. As empresas que trabalham no segmento de gestão ambiental, onde nós temos que ter a certidão de registro de resíduos, elas, provavelmente, as mineiras vão principalmente primeiro para 14.001, depois é que vão para 45 e a 9.000. Mas aqui é importante. Nós recentemente fomos solicitados para apresentar propostas para algumas empresas do setor financeiro, bancário e não bancário sobre o compliance, porque provavelmente o BNA vai começar a implementar agora, mas já ouvi que o BNA só está a implementar ferramentas de compliance num concurso público que não sei se realmente é público,
mas foi divulgado no Jornal de Angola para quem quiser concorrer. Mas já fechou, já não vão a tempo, então ainda há muito negócio aí. Os bancos só têm, a maior parte dos bancos só tem 9001. Agora, se nós formos olhar para o histórico de quando os bancos começaram a implementar sistemas de qualidade, vamos ver, há muita coisa embrionária aqui agora. E recentemente a fundação, não é a Fundação BAE, é a Academia BAE conseguiu as certificações de 9001, mas no ato do ato do alcance da certificação, já cometeram uma não conformidade. O pessoal do marketing divulgou que os serviços e os produtos da Academia BAE estão certificados pela ISO 9001, o que é um engano, isso é uma mentira, isso é uma não conformidade. Ou seja, já conseguiram já a certificação e já cometem uma não conformidade logo de primeira. Isso, pá, eu ainda fui lá comentar, depois partilhei, e eles apagaram, e nem se retrataram, ou seja, as pessoas não querem saber da captação, ninguém se retrata. Pronto. Então, depois nós vamos para a padronização e o controle, que é a melhoria contínua, né? Isso é importante. Vais implementar sempre aí o PDCA, o sistema de melhoria contínua que a ISO usa. Eu não defini aqui a ISO, mas creio que todo mundo sabe que a ISO é uma organização internacional de organização, que está em mais de 162 países, fundada em 1949, né? E está com a sede na Suíça. Não está em mais de 100 países, ou seja, 162 países fazem parte do comitê. Né? Temos aqui a título conclusivo sobre esses aspectos. Né? E, obviamente, a reputação corporativa depende da prática consistente. E isso é muito mais de conformidade, é uma questão da cultura. Porque nós vamos falar de qualidade, vamos falar sobre gestão ambiental, anticorrupção. Nós precisamos levar a anticorrupção a sério. Precisamos levar também a segurança alimentar. Sei que recentemente, acho que não é Biocon, acho que é uma das nossas empresas aqui, grandes empresas, implementou a 22001. O que isso é bom, isso é muito bom. É muito bom, porque nós temos poucas empresas realmente preocupadas com a segurança alimentar. Existem que têm processo de segurança alimentar, mas volta e meia você encontra o que é um rato, encontra uma barata, encontra o leite podre, por aí afora. Mas quando se chama segurança alimentar, realmente assegura que as coisas avancem. Então, meus amigos, cumprimento-se com excelência e colhem o reconhecimento. E muito obrigado, desculpa ser exaustivo. Vou dar aqui para abrir já os microfones, tá? Porque foi um momento de silêncio para muita gente. Opa, e já está. Vou passar então o rosto para a Yara. Manuel, muito obrigada. Agradecemos primeiramente por ser uma apresentação muito leve. O humor é muito importante, porque nós, quando falamos de normas, quando falamos de procedimentos, de regulamentos, a primeira impressão que as pessoas têm é que há de ser tudo de sentido e como se fôssemos soldadinhos a prestar obediência e a ouvir, e algo que seja muito maçudo. E agradecer também que nos trouxeste aqui a realidade que comentávamos quando entraste, de que, de facto, ah, 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 o sistema de gestão tem a ver com uma aculturação, tem a ver com um modo de estar, um modo que depois vai se transformando no nosso modo de ser, não é? E acho que trouxeste aqui muitos aspectos muito relevantes. Dizer para todos que os microfones já estão ativos, podem preparar as vossas questões, as vossas observações, enquanto faço aqui uma pequena provocação, também devolvo a provocação ao Manuel, dizendo que, de facto, nós temos que pensar que a conformidade traz benefícios para os nossos negócios, principalmente na ótica dos desperdícios, primeiramente, porque qualquer desperdício representa a perda, menos vendas, porque às vezes não se trata só de vender ou de não vender, mas também aquilo que subtrai, porque a má publicidade, a má informação circula 13 vezes mais pessoas do que a boa. Então, às vezes, o custo de ter um cliente que não foi bem atendido, que não foi devidamente desculpado, que não foi reposto à verdade ou o bem que lhe foi, que não foi bem servido, pode alcançar mais 13 pessoas. E muitas vezes nós não temos efetivamente essa percepção. Por quê?
Eu queria trazer dois aspectos aqui provocativos. Primeiramente, eu acho que essa questão da ética corporativa está muito ligada à educação sobre a ética, não é? Ah, nós que vamos estudando um bocadinho mais de mercados de negócios, nós sabemos que a instrução que é diferente da educação, infelizmente tem estado um pouco desgastada na nossa realidade, temos caminhado com debilidades, então muitas vezes as pessoas, por necessidades, nós temos escassez de tudo, temos escassez de serviço, temos escassez de quadros, temos escassez de produtos, temos escassez do básico mesmo. Quando eu digo do básico é de ferramentas, de matéria-prima, então muitas vezes por falta o hábito até, crescemos com essa sensação de escassez. Então, muitas vezes, nos submetemos a padrões e nos habituamos a ter padrões de baixa qualidade. Que depois acontece aquilo que o Manuel disse, que é muito engraçado. Vem alguém e nos pergunta: olha, para trabalhar connosco, vocês precisam de estar desta forma, terem os serviços dessa forma. E a gente diz: mas nós já temos. E alguém fica: uau! Parece que é um cumprir esse requisito. E muitas vezes as pessoas ficam tão espantadas por termos aquele requisito que depois não vão averiguar se o que está a ser dito corresponde à prática na organização. E deu exemplos que não vou me alongar mais, exemplos muito reais, muito palpáveis, que nós na nossa memória temos de situações em que instituições que nós acreditamos, que nós vemos diariamente, nos informamos por meio delas, algumas até que nós acreditamos bastante, passarem por situações menos boas, e o que o povo, no geral, mais reclama, é a falta de posicionamento, a falta de retratamento, as pessoas simplesmente fazem, deixam tempo para vir uma outra situação, não falam mais daquilo, apagam, e nós, povo, usuários, clientes, que consumimos aquilo, também avançamos, nunca mais ninguém volta naquele, "Olha, mas aquilo não foi tratado, aquilo não foi esclarecido." Isso tem a ver com a escassez, a educação de habilidades que nós às vezes agradecemos só porque existe, mas depois não vamos averiguar o funcionamento. E depois falou aqui uma coisa que também é muito verdade, é o custo. Nós nos habituamos a pensar, mas eu vou gastar isso agora. Mas eu estou a vender, mas eu tenho clientes que compram o meu serviço, não, mas eu tenho pessoas que me contratam, e isso não é para a nossa realidade. E também tem a ver com o imediatismo. Quer dizer, nós vivemos numa era em que as pessoas querem o reconhecimento social. Prémios daqui, oradora para ali, moderadora para aqui, e pertenço e ter fotografia no sítio A, no sítio B, mas depois não temos o cuidado, não temos a paciência, não temos a instrução de perceber que a reputação é muito mais do que uma fotografia. A reputação é muito mais do que estar num local. Que quando recebemos um prémio, aquilo devia crescer a nossa responsabilidade de sermos o que aquilo representa. E muitas vezes, enquanto profissionais, mesmo na empresa, nós às vezes, e o LinkedIn é um bom espelho disso. Hoje em dia vai aparecendo muitos formadores sobre como potencializamos a ferramenta do LinkedIn. Eu acho engraçado que quase todos os vídeos nos dizem assim: olha, existem cursos livres na universidade, A, B e C, livres. Aquilo são cursos de 24 horas, de 4 horas, mas você põe no teu perfil do LinkedIn formação. Se o nome for em inglês, ainda é mais chique. Eu tenho a formação XPTO na universidade tal, aquilo torna-se um status. Mas muitas vezes nós que estamos nas empresas e recebemos estagiários, recebemos contratações, hoje estamos à procura de contratar e contratamos com base nisto. Quando vamos na prática, em menos de um mês nós percebemos que aquela pessoa tem realmente um certificado para mostrar, mas não tem prática. E muitas vezes nos deparamos a ensinar o básico, para nós que já temos assim alguma caminhada a profissional, contratamos para nos resolver um problema, mas depois adicionamos o problema de sermos nós, de instruirmos na prática.
O conhecimento faz muito bem, é muito bom termos acesso ao mercado formativo que hoje a internet nos permite, mas é muito importante para quem quer construir uma carreira, para quem quer consolidar a carreira, para quem quer consolidar a sua empresa, ter noção de uma frase que para mim causou bastante impacto. Aquilo que nós dizemos, temos que ter a ética de ser, a responsabilidade de ser. E eu gostaria de saber aqui entre os nossos participantes, antes, Manu, não sei se queres acrescentar aqui mais uma pitada, mais uma provocação, antes de abrirmos aqui para os nossos participantes. Provavelmente eu colocaria uma pergunta para todo mundo. Se, nas nossas organizações nós temos o conhecimento sobre ah, as políticas internas, ou temos o conhecimento sobre o código de ética, o código de conduta, sobre esses instrumentos de regência do comportamento e procedimentos de trabalho. Eu quero saber se aquele que vai, se alguém puder dizer, para na minha empresa tem isso, eu tenho conhecimento, eu tive contato e, e tal. Quero saber das. Muito bem, maravilhoso. Ótima forma de começar. Os normativos da nossa empresa. Isabel, nunca mais estiveste presente, fala-nos um bocadinho. Fantástico. Diz. Olha, eu já estava aqui meio com a minha mão levantada, mas pronto. Ahm, a Yara já o fez, mas agradecer também ao Manuel por essa partilha, muito dinâmica realmente, com exemplos muito reais e muito recentes, do que tem acontecido, sobretudo nas empresas públicas, e como disse muito bem, eh, as nossas instituições públicas às vezes são pintadas com cores muito bonitas, às vezes são até colocadas num pedestal de sonho, né? Muita gente sonha em estar em determinadas empresas, como a Manuel citou, como se fosse o topo. E realmente estar nessas empresas, infelizmente, na sociedade ainda cria um status. Mas que estando lá, tenho conhecimento de algumas realidades que não é bem assim que a coisa funciona, infelizmente. E depois estão essas situações que vão surgindo à tona e que não são nada positivas para a reputação. Falar de reputação, esta é uma tecla que eu, por acaso, bato muito, desde sempre, nas empresas onde trabalhei e nas partilhas que faço, porque na nossa realidade a reputação ainda é colocada muito de lado. Ainda não se olha para o impacto negativo financeiro de uma má reputação ou de uma situação negativa que possa ferir a reputação de uma instituição. Não se avaliam, quando se faz a avaliação de riscos no âmbito de uma implementação, de um projeto ou de um serviço, de um produto, não se olha com bons olhos ou com olhos de ver mesmo, não se dedica tempo a avaliar os riscos reputacionais. Eu, bem, a minha carreira passou muito em volta disso, porque eu já trabalhei em auditoria, trabalhei em consultoria, agora trabalho em inteligência de mercado. E tenho nisso uma visão muito holística, principalmente em inteligência de mercado, de que impacto, de quão grande é o impacto de uma má reputação para uma instituição. Respondendo primeiramente à pergunta do Manuel, sim, a instituição tem sim, tem esses documentos. Recentemente, por acaso, estive a trabalhar na implementação de um processo no âmbito de compliance do, um, do combate ao branqueamento de capitais como é que se diz? Esqueci-me agora. Branqueamento de capitais E combate ao financiamento do do terrorismo. terrorismo, exatamente, onde implementamos Agora são leis regras. diferentes, são leis separadas agora.
Exatamente, agora separaram. Onde a luta é fazer com que clientes não, fornecedores e parceiros possam partilhar conosco documentos que certifiquem que estão em compliance. Já tivemos, infelizmente, algumas situações em que já se fez a contratação, já houve parceria, já houve, passou aí algum tempo e depois foi-se identificar que determinado prestador, determinado parceiro não estava em compliance por uma situação ou outra menos boa no mercado e depois aquilo acaba respingando sempre a todas as instituições, todas as pessoas que ficam ao redor. Mas eu tenho aqui uma questão para o Manuel e vou colocar aqui a nossa sala toda. No nosso contexto, que instituição, a vosso ver, estaria responsabilizada por fazer esse controle? Essa é uma questão. Outra questão tem a ver com o que a Yara partilhou muito bem, eu até já estava para questionar sobre isso. O Manuel abordou muito sobre notícias, situações menos boas, fraudes e por aí afora. Mas a Yara falou sobre a qualidade do atendimento ao cliente, por exemplo, que é uma coisa que fere muito e muito mesmo a percepção do cliente, a boa experiência do cliente. E agora com as redes sociais, basta um post para todo mundo olhar para aquela instituição de forma super negativa e o impacto é assim muito grande. Recentemente houve uma publicação de uma atriz brasileira que teve uma situação menos boa com uma companhia aérea eh, e teve um impacto assim gigantesco. Eu não tenho dados agora de quão impactante financeiramente foi para aquela companhia aérea, mas repercutiu em todos os portais possíveis e imaginários pelo mundo. E foi muito triste porque a situação ocorreu porque a justificação suposta foi porque ela era mulher, viajava sozinha e numa situação de overbooking no avião, ela foi convidada a descer. E mais triste ainda porque foi no dia 8 de março que aquilo aconteceu. A empresa rapidamente se retratou, fez uma publicação, mas o mal já estava feito. Então, queria saber de vocês que instituições aqui ao nosso nível podem realmente ter essa responsabilidade e como continuar a bater nessa tecla para incutir esta, esta cultura, como disse muito bem a Yara, de cuidado, de procedimentação, de controlo nas instituições. O Então, microfone podemos ir, disse. podemos arrancar ou ainda vamos esperar mais? Sim. Por favor. Nós temos aqui em Angola duas instituições, uma recente e outra antiga, que têm que velar pelo aspecto que impacta no consumidor final, né, que é o INADEC, o Instituto Nacional de pronto, Atendimento ao Consumidor, alguma coisa ao consumidor. Pronto, passando aqui uma pequena publicidade, há uns anos atrás tentei vender ao INADEC uma espécie de sistema onde todo mundo pudesse recomendar ou fazer uma reclamação sobre uma certa empresa, porque no final do dia a reputação se revela nisso, em quem nós recomendamos e quem nós repudiamos. E pronto, não avançou. Mas o INADEC seria, nessa primeira instância, esse indivíduo. Uma outra pessoa que estaria aqui envolvida na questão reputacional também é a recém-criada ARC, né? A Agência de Regulação da Concorrência. Ela é uma agência que tem que velar pela concorrência leal e, e ela faz aí um conjunto de coisas, está aí em alguns assuntos, mas nós temos estado a ver uma concorrência desleal acontecer em várias esferas e ela devia estar de algum modo a velar mesmo. Por isso dizer, olha, essa empresa não tem uma boa reputação para estar concorrendo nesse concurso. O próprio portal da contratação pública
devia estar a olhar para as empresas em termos reputacional, é para pedir informações e depois ver quais são as empresas que estão envolvidas em escândalos e não escândalos. O problema é que o próprio setor público está envolvido em escândalos, não consegue, não consegue chamar atenção, percebe? Manuel, Yeah. desculpa interromper. Realmente o setor público tem os viés que acho que todos nós conhecemos, mas olhando aqui para o privado, como, como realmente reforçar a importância desta preparação, dessa prevenção a nível dos privados? Prontos, duas formas de alcançar os privados é através, principalmente, da influência pública política, né, através de regulamentações. A primeira forma em que você pode impulsionar e obrigar as empresas a impulsionarem-se a isso. A outra coisa, através do privado, né, conforme já temos estado aqui a fazer e nós fazemos aqui hoje, é partilhar informação, é evangelizar as pessoas sobre isso. As conferências às vezes não ajudam muito, nós até temos uma conferência, fizemos uma conferência no ano passado sobre a reputação corporativa. Mas veja, Isabel, em um ambiente em que há muitas oposições, manter-se em pé vai requerer alguma persistência, né? Exige que nós, muito mais do que evangelizar, nós tenhamos os pés prontos para pisar cacos e por aí afora. Então, todos nós, como profissionais, estamos obrigados a isso. Mas veja novamente, ainda assim, com tantos aspectos reputacionais em causa, eu vou ter que tocar no assunto. Vou ter que tocar no assunto. Vou ter que tocar no assunto. Infelizmente, vou ter que tocar nesse assunto. Que nós aqui estamos para Isabel, veja. ouvir e para falar sobre a reputação, e todos os que vieram aqui é porque querem eh, melhorar a sua perspectiva e querem ter esse enforcement. Nós queremos ter esse encorajamento. Eu quero abrir aqui um parênteses que é muito importante. Não é fácil manter-se uma pessoa ética e responsável num ambiente tão adverso como o nosso, porque às vezes a cultura está tão deturpada que, às vezes, você que está certo a apresentar uma reclamação, passas a ser o errado, porque em tua reclamação, inclusivamente, pode pôr essa pessoa na rua. E nós, na gíria, o que nós ouvimos é isso. Mas você mesmo vais pôr o atendedor, o segurança, o gestor na rua. Olha a família dele. Mas a pessoa não se lembra a nível corporativo. É muito ponderado. No ambiente profissional, às vezes é aconselhado. Então, Manuel, tenha a liberdade, dê o exemplo. Nós queremos ter esse empowerment, esse reforço mental de que estamos com ideias certas, não para prejudicar, queremos aprender de forma assertiva a nos posicionar e a falar com quem nós nos cruzamos. Esteja à vontade. Obrigado. Isabel, uma pergunta, eu quero saber de ti. O que é que gera, que é, o que é que gera a competitividade? O que é que motiva a competitividade? Se alguém também quiser responder, está à vontade. O que é que motiva a competitividade? E quando está a falar de competitividade, é se apresentar de forma diferente que seja vantajoso. O que gera a competitividade é isso? Sim, o que é que gera? O que é que vai fazer motivar a diferenciação para ser vantajosa? O que é que faz? Olha, eu lhe responderia que seria a qualidade do serviço prestado, serviço ou produto. Qualidade Ok, é a palavra-chave para isso. E posso lhe dar um Al- exemplo. alguém tem mais uma resposta? Hum. O exemplo, Isabel, vamos lá.
Vou-te dar um exemplo. A nível dos seguros, existem seguradoras que vendem determinado produto a um preço até superior que a concorrência no mercado. No entanto, essas seguradoras estão bem posicionadas a nível de cota de mercado naquele produto. A meu ver, o que é que gera isso é a qualidade do serviço que elas prestam. Não obstante do produto ser mais caro, as pessoas, os clientes, pela boa experiência e também pela boa, por recomendação de outras pessoas, acabam optando por aderir àquele determinado produto ou serviço que é oferecido pela seguradora, não obstante ou independente do valor ser superior ao que é aplicado no mercado por outras seguradoras da concorrência. Existe competitividade numa área de uma só empresa? Existiria competitividade num segmento em que só tem uma empresa? Ah, não, claro que não. O jogo está Naturalmente. ganho. Então, o que gera competitividade é a concorrência. Sem concorrência, não há competitividade. Se não existe quem lhe opõe, não, porque você apresentar diferença. Não tem, vou apresentar diferença assim, porque você pode até evoluir, mudar algumas coisas um pouco, mas enquanto não tiver concorrência, você não vê necessidade de mudar, porque não tem alguém que faça feito a ti. E o tema que eu ia tocar que eu não gosto, que não, pronto, eu tenho que tocar, estava a escrever recentemente, mas apaguei do LinkedIn para publicar no WhatsApp, mas provavelmente vai publicar no LinkedIn. É que eu diria que não há multipartidarismo agora, porque se houvesse multipartidarismo, nós teríamos troca de governança política, mas não temos troca de governança política. E como não temos troca de governança política, não há preocupação do outro em querer fazer cada vez melhor, para fazer bem, porque ele não tem uma pessoa que vai lhe trocar, ninguém vai lhe substituir. Por que que eu vou mudar? Por que que eu vou me preocupar com escândalo? Por que eu vou me preocupar com reputação? Se o próximo ano eu estarei aqui novamente, o ano a seguir eu estarei aqui novamente, não há necessidade de eu me preocupar com isso. Então, isso vai cair naquela sua pergunta, né? Que eu já me esqueci um pouquinho, mas vai cair um pouquinho naquela sua pergunta. As empresas melhoram, se tornam melhores quando tem alguém que os faça à frente. Até bem recentemente, há anos atrás, era só a ENSA, a gente só conhecia a ENSA, não tinha mais nada. A ENSA teve de inovar quando começou a surgir Fidelidade, Proteja, aquela do cavalo, esqueci qual é o nome, e tantas outras por aí. Essas obrigaram a ENSA a evoluir. O BPC teve de evoluir porque o BAE, porque o BFA veio, porque o BCI veio, tantas outras empresas vieram. Até o BCI, o BPC não tiveram, não tinha tá concorrência. Só você no BCI, no BPC era tudo de um conjunto de pessoas. Agora tens o BFA e você depois teve que ver o BFA melhorar porque viu o BAE. Depois vês o BAE a competir porque tem um milênio. Então a competitividade deles é gerada através da concorrência e através da própria qualidade. Por ter uma concorrência, eu vou ter ser obrigado a ter qualidade. E aquilo que exatamente a Isabel disse. Isso é conversa para chá, isso é conversa para café, isso é conversa para mais tempo. Nós temos pouco tempo. Hum, mas é isso que eu acredito. Eu acho que novamente aquela questão dos privados. Os privados só vão realmente se preocupar cada vez mais quando em seus segmentos tiverem outras empresas que se preocupam cada vez mais. Vocês viram, nós só temos DSTV, a DSTV parou de inovar. DSTV perdeu a reputação, porque nós temos sempre falha de rede. Apareceu a Zap, agora DSTV se preocupa em melhorar a sua rede. Sua reputação foi para baixo, porque nós temos alguém com quem comparar. Olhar, essa aqui é melhor. E isso gerou uma melhor reputação para a Zap. O BP, e a DSTV caiu. A mesma coisa aconteceu com a Movistar e a Fricel. O mercado, o sistema, as pessoas, depois no final do dia, são os nossos melhores indicadores de reputação. Porque elas vão dizer que elas preferem. E elas vão dizer se realmente gostam do teu serviço ou não. Embora às vezes são por posição. Se você for fazer uma comparação entre o ENAP
e algumas outras empresas em termos de formação de quadros. É uma comparação injusta, sabe por quê? Porque a ANAP tem pessoas que são obrigadas a fazer formação pelos ministérios, então não tem sentido. Eh, Aquela reputação, a avaliação daquela reputação é falsa, porque está viabilizada. Não podes meter no mesmo segmento que as outras. Então nós devemos ter aqui outros aspectos para ter em consideração na questão da motivação e percepção das pessoas se preocuparem mais com a qualidade e a reputação das suas empresas. Faz sentido. Temos o microfone, não deixamos de te ouvir. Não, 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 já terminei, obrigado. Isabel, por favor. Bem, vou ser muito rápida porque vejo já o tempo aqui a fazer tic-tac. Realmente o Manuel tem razão, isso é uma conversa para chá, Manuel. Já agora lhe convido para um, porque realmente é um tema que tem muito por que explorar aqui no nosso contexto, e muito também por aprender, muito por aplicar, por partilhar. Principalmente, as pessoas às vezes só valorizam, quando veem o impacto da coisa. Acho que por isso é que o tema daqui do nosso webinar é mesmo o impacto, dessas normas no ambiente corporativo, porque só vendo o impacto é que as pessoas vão perceber a importância de uma boa, da implementação de normas, a importância de procedimentação, a importância, como o Manuel disse, da competitividade, da concorrência estar cada vez mais preparada, preocupada em inovar, preocupada em melhorar o serviço ao cliente. Porque, no fundo, no final do dia, todos nós acabamos sendo beneficiários, de algum modo, deste tipo de evolução, vou dizer assim, das nossas instituições. Mais uma vez, muito obrigada, Manuel, pela partilha. Sofia, estamos mesmo de parabéns por a escolha do tema e também do orador. Eu quero fazer uma última pergunta. É sobre as formações. Portanto, vimos ali vários setores, vimos várias ISOs. Ah, Manuel, eu queria saber se aqui algum dos nossos participantes desejar trazer para a sua empresa essa sugestão de formação, quiser fazer para si, temos disponível em Angola. Sim, sim, nós aqui na Ilung, nós estamos a ministrar esses cursos. Nós temos uma parceria com um centro de formação ou de certificação de profissionais em conformidade, de acordo às normas, que está no Brasil, a Procert. E pronto, nós estamos trabalhando com eles, além de alguns nossos cursos voltados às certificações sobre as normas, estarem registrados aí também já na FOP. Mas podem sim, temos pessoal interno e alguns parceiros do Brasil para ajudarem nas formações. Bem, muito obrigada. Sofia, gostarias de dizer-nos alguma palavra? Não, obrigada, gostei muito, obrigada, Yara. E obrigada mais uma vez também ao Manuel por ter aceito o nosso convite. Foi aqui uma hora e meia excelente, também com uma excelente moderação. Portanto, a casa é vossa. Podes fechar, Yara. Certíssimo. Muito obrigada aos participantes, aos integrantes. Manuel, o tema, vamos pedir bis, vamos pedir para trazer mais outra ótica, ou se calhar especificar aqui uma ISO, e se calhar temos aqui vários desdobramentos desse tema que de facto não se esgota numa conversa Olha, de peço uma hora desculpa, e Yara, isso é meia. boa ideia, Sim. porque hoje falámos no Uhum, geral, íamos trazer uhum, principalmente as mais utilizadas em Angola. uhum, Marcamos uhum, aí depois uma segunda edição onde vamos aprofundar, porque as pessoas falam muito, uhum, olha, o sistema de qualidade ISO, mas o que é? Quais são os uhum. requisitos? O que é que se trata? Isso seria interessante, boa ideia. E houve aqui um overview muito interessante que é por setor. Muitas vezes eu garanto que eu não sabia que havia tantas ISOs para tantos setores diferentes.
Não é? Eu também, E olha que eu trabalho com normas. é verdade. E olha que eu trabalho com normas e vi que fizeste aí um quadro de algumas coisas recentes que saíram e é muito interessante eh, para a implementação do processo, ou seja, como é que nós fazemos o que devemos fazer de forma segura, de forma portanto, como é que devemos fazer o que nós queremos fazer, e às vezes não é só porque a qualidade está muito ligada às vezes à indústria, a produtos, mas também trouxeste aqui uma realidade de serviços financeiros, não financeiros, então é muito interessante, de facto, vamos explorar aqui essa possibilidade. E hoje tocamos em aspectos muito, muito relevantes que todos nós conseguimos nos rever, desde os exemplos muito práticos de situações que fomos vendo ao longo do último ano, nem fomos muito longe, no último ano, diversas situações, quer seja no setor público como no setor privado, situações que efetivamente todos nós podemos ter tido uma percepção de que se lhe faltou algum posicionamento, algum pronunciamento, como também vimos a nossa própria vida profissional, o nosso posicionamento. Temos aqui uma ótima sugestão. Muitas destas normas estão disponíveis online e temos aqui também disponíveis para a formação. Então, agradecemos mais uma vez ao Manuel pela disponibilidade, a participação de todos e mais uma vez venham a todos os webinars da PWN, porque é sempre muito proveitoso, sempre muito conhecimento e convida alguém, queira partilhar este momento e conhecimento. Muito obrigada a todos e então até já. Muito obrigado, até já. Obrigada. Até já e bom final. Boa Sexta-feira Santa e boa Páscoa. Páscoa a Obrigado. todos. Obrigada. Quer seja as várias Páscoas. Boa Páscoa a todos. Também, Ada.